A história do Oriente é praticamente desconhecida do mundo ocidental. O pouco que sabemos é geralmente depois do período que para nós no Ocidente equivale à Era Romana e na China ao primeiro imperador que unificou os reinos chineses. Mas e antes disso? Vamos conhecer agora a história da China e seus vizinhos no final da Era do Bronze, quando o Mediterrâneo estava em guerra, o Egito iniciando um declínio de poder e israelitas lutavam contra filisteus pelo domínio de Canaã. Esta é uma série especial sobre os caminhos da humanidade, tentando entender o panorama global com a nossa proposta interdisciplinar, combinando 7 assuntos, sendo eles a história, a arqueologia, a antropologia, a ciência, a filosofia, a teologia e arte. Curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal para receber estes e outros vídeos sobre assuntos semelhantes. Confira nossa bibliografia e viaje conosco até o misterioso Oriente. Até 1200 a.C., o leste da Ásia tinha povos nos mais diferentes níveis tecnológicos. Na Península Malaia, diversas tribos nativas, entre eles os malaios, austronésios, melanésios, que chegavam das ilhas do Pacífico. Destes nativos continentais, havia os Chewong, um povo sem palavras em seu vocabulário para guerra, crime ou castigo. Estes pacifistas creem que seu Deus ensinou os primeiros homens a regra mais importante da vida, o Maro, que prevê que a comida deve ser sempre compartilhada. Indo da Malásia para o Japão de 1200 a.C., um povo pré-histórico que chamamos de Jomons e consideramos ancestrais dos indígenas japoneses da tribo Ainu, estavam naquelas ilhas. Eles ainda não eram o que hoje conhecemos por japoneses. Os Ainos são descendentes destes primeiros nativos relacionados com povos siberianos, dos quais absorveram muitas crenças xamânicas e finalmente foram invadidos bem mais tarde por um povo vindo de algum lugar da Ásia via Península Coreana, que daria origem aos japoneses. Estudar suas crenças é viajar a 1200 anos antes de Cristo e ter uma ideia do que pensavam estes agricultores e coletores da Idade da Pedra. Os Ainos são animistas, ou seja, acreditam que tudo, desde uma pedra a um ser humano, tem uma alma imortal. Quando algo morre, esta alma, que eles chamam de Kamui, renasce no próximo mundo, e quando morre lá, renasce aqui. O que diferencia os Ainos de outras crenças reencarnalistas é que para eles um Kamui sempre renasce no mesmo gênero e espécie. Aliás, Kamui significa tanto Deus ou Espírito, sendo que os mais importantes são os deuses que, se forem agradados com rituais corretos, provêm o necessário para o povo. Eles acreditam no poder de palavras mágicas, danças, músicas para agradar os Kamui. Eles rezam para os Kamui, mas não é uma religião de adoração e sim, segundo eles, de relacionamento com respeito mútuo. Torna-se óbvio que tal crença está na raiz do shintoísmo, que viria séculos depois como a religião dos japoneses, adorando os kami, ou espíritos. Porém, mesmo eles ainda se lembram de uma crença primitiva que encontramos em todos os povos do culto a um Deus Criador Celestial, que, no entanto, teve seu culto abandonado e trocado pela prática de negociar com os espíritos. Os Ainos, à semelhança de povos primitivos da Ásia, têm um cerimonial com o urso que remonta ao Paleolítico. Eles matam e comem um urso, mas para que o espírito do urso chegue ao outro mundo e seja favorável com eles, eles fazem uma festa onde o espírito do urso convida outros espíritos para desfrutar da comida, vinho, dança e música.
tais ritos são o reflexo do Japão em 1200 anos antes de Cristo, mas a arqueologia aponta que nesta época o clima começou a esfriar e isso parece ter diminuído grandemente a população dos Jomons, que deve ter sofrido falta de alimentos e recursos. Enquanto isso, a Coreia estava deixando a Idade da Pedra e adotando a tecnologia do bronze, vinda da China, o que realmente originou a lenda de Gojoseon, o ancestral coreano que teria vindo da China. O Vietnã tinha uma população agrícola em um reino da Idade do Bronze conhecido como Van Lang. Entre a China e a Índia, o Tibete, de 1200 a.C., já tinha monumentos megalíticos desde a pré-história, certamente associado ao culto dos ancestrais. O povo Tai, que partilhava ancestrais com os austronésios e chineses, desceu ao sul da China tomando o seu espaço na Tailândia e Laos, se relacionando com os ancestrais dos birmaneses no oeste. Na Birmânia, atual Mianmar, estava o povo Karen, de língua sino-tibetana. Alonso Bunker, que viveu 30 anos entre os Karen, relatou antigas tradições contadas no livro Fator Melquisedeque, de Dom Richard. Bunker conta que os anciãos Karen contam uma lenda de que eles receberiam de um irmão branco, vindo do ocidente, um livro com os conhecimentos de um deus criador chamado Iwa. Segundo seus cantos tribais, Iwa no princípio criou o mundo e o primeiro casal, chamados de Tanai e Eoeu, e os colocou num jardim. Porém, Mukaoli lhes deu de comer um fruto proibido, e a partir de então houve doenças e mortes. O tempo passou, então um de seus filhos ficou doente, e sem saber o que fazer, entendendo que Iwa, o Criador, os abandonara, perguntaram a Mukaoli o que fazer. E então eles os ensinou a servir os espíritos chamados de Nats. Os Nats, ou demônios, tinham poderes sobre as doenças, e Mukaoli ensinou cada tipo de oferta para agradá-los, inclusive prever o futuro com ossos de uma ave, o que se tornou a prática comum do povo Karen. Além da incrível semelhança com a Bíblia, a tradição Karen explica como o culto do Deus Celestial Criador foi trocado pelo culto dos espíritos devido ao desespero em meio às dificuldades. Os Karen não são os únicos a ter lendas sobre um irmão branco e do livro perdido com ensinamentos do Criador. Esta lenda está presente entre outras tribos, como entre o povo Kachin e entre os Luhu, que vivem na fronteira com a China, Tailândia, entre a tribo Wa e o povo Shan. Finalmente, na China de 1200 a.C., os Shang estavam no comando. Há dezenas de artefatos em bronze deste período. Aos poucos vamos reconstruindo sua antiga religião, tanto por artefatos quanto pelos relatos mais antigos. Sabemos que eles praticavam a adivinhação num ritual com ossos de animais e cultuavam os ancestrais muito antes que a China conhecesse religiões como o taoísmo, confucionismo e budismo, que ainda nem existiam na época abordada por este vídeo. Literaturas posteriores sobre mitologia chinesa têm descrito a lenda de Pangu como o deus criador. No entanto, não se registra adoração a este Pangu. Pelo contrário, desde a mais remota China, se conhece o culto feito pelos imperadores a Shang-Ti, um nome divino que significa Senhor do Céu, que encontramos relação entre os parentes dos povos chineses mongólicos e turcos que adoravam Tengri, o Senhor do Céu Azul, e entre os coreanos que o chamavam de Hanani. Trata-se do mesmo culto do Deus celestial, primordial e criador que encontramos em povos do mundo inteiro, relatado nos outros vídeos. Sempre que abordamos aqui no canal, povos de base que vêm desde a remota pré-história. Mas na China seu culto era oferecido apenas pelo imperador num ritual anual conhecido como Sacrifício da Fronteira, onde se imolava um cordeiro ou novilho sem manchas. Um hino da dinastia Ming a Shang-Ti dizia, abre aspas, no princípio era a confusão e o caos. Os 5 elementos não tinham ainda começado a se transformar, nem o sol e a lua haviam dado seu brilho.
No meio deste nada não havia nem forma nem som. Então o Espírito do Soberano soprou e separou as partes puras das partes grosseiras. Ele criou o céu e a terra, ele criou o homem. Todas as coisas com seu poder reprodutivo receberam de seu ser. O princípio de todas as coisas foi resultado de seu ato de bondade. Todas as coisas receberam seu grande amor. Todas as miríades de coisas não são nada em comparação à sua virtude. Quem contará todas as bênçãos que ele nos enviou? Apenas Shang-Chi é o verdadeiro de todas as miríades de coisas. Fecha aspas. Não é interessante como se parece com os Salmos e o Gênesis bíblico? Também é dito que Shang-Chi, além de formar o mundo por sua palavra, fez o homem da terra. Como é possível que o conhecimento a respeito de um Deus Criador esteja presente em todas as culturas antigas? Shang-Chi é o nome chinês que cristãos da China usam para o Deus da Bíblia. A Chinese Version, uma Bíblia em chinês mandarim, usa Shang-Chi como tradução para o nome de Deus. Mas na dinastia Shang, durante a Era do Bronze, o povo não foi considerado digno de adorar este Deus Criador, a não ser o próprio imperador, que se colocou como mediador entre Shang-Chi e os homens. E assim as pessoas, não podendo chegar diretamente a Deus, começaram a adorar seus ancestrais. O templo de Shang-Chi ainda está na cidade imperial, com telhas azuis lembrando o céu e nenhum ídolo ao Deus celestial, que é invisível e não pode ser contido numa única imagem. É neste ponto que voltamos ao mito de Pangu, uma outra versão das origens, que descreve que tal Deus, chamado Pangu, se levantou do caos, e que em todos os mitos é um caos aquático, e de seu corpo se formou os rios, o céu, as montanhas. Pangu pode ser relacionado ao desmembramento de Tiamat, que encontramos no mito da Babilônia, ou dos gigantes do gelo no mito nórdico. O mito de Pangu não é um mito de criação, e sim de recriação, descrevendo como a terra emergiu após o dilúvio. Se você não acredita em mim, veja algumas evidências disso no próprio mito chinês. O conto descreve como o corpo de Pangu formou a geografia da terra, e então um ser poderoso conhecido como Huazu deu à luz a irmãos gêmeos chamados Fuxi e Nuwa, os humanos originais que viviam numa montanha, assim como Noé e sua esposa viveram numa montanha na terra que emergiu do caos após o dilúvio relatado na Bíblia. Repare que o nome Nuwa lembra Noé, mas neste caso Nuwa é a mulher. Fuxi e Nuwa decidiram se casar, e de argila fizeram os primeiros humanos, sendo os dois considerados os primeiros imperadores augustos e pais da civilização Huaxia, um outro nome que os ancestrais dos chineses usavam para se designar. Mas em algumas versões, Fuxi e Nuwa foram casados pelo Deus do céu e seus filhos se espalharam pelo mundo inteiro. Eles teriam ensinado a caça, a pesca, o cozinhar, o trabalho em madeira e bambu e a base simbólica para a escrita chinesa. Lembrando que estamos estudando a China de 1200 a.C., cujas crenças são refletidas na dinastia Shang, é curioso notar que entre eles encontramos as primeiras escritas chinesas. Shang é conhecida também como a Idade do Bronze Chinês ou a época da realeza palaciana. Na época Shang, a metalurgia do bronze desenvolveu-se tecnicamente de forma rápida e avançada. Existem ideogramas nestes vasos, em especial em cascos de tartaruga e em ossos oraculares usados em rituais de adivinhação. Estes ideogramas são os ancestrais da escrita chinesa, situando como a mais antiga escrita viva em todo o mundo. A primeira vez que alguém tentou fazer uma análise sobre a origem dos símbolos chineses foi um chinês chamado Hu Xian, em 86 a.C., e a maioria dos dicionários atuais ainda se baseia nele, com conceitos taoístas refletidos da época. Mas o taoísmo é muito posterior à dinastia Shang, e agora, com a arqueologia,
um grupo de ocidentais e chineses tem estudado seus símbolos. O produto disso foi publicado por C.H. Kong, Ethel Nelson e Richard Brodberry no seu livro The Discovery of Genesis in the Chinese Language, que se encontra numa versão em português titulada como Os Mistérios que Confúcio Não Resolveu. Os autores não pretendem infalibilidade em sua análise dos ideogramas e reconhecem que sua teoria está sujeita a revisões, mas uma pesquisa é intrigante e merece mais investigações. Os ideogramas que constroem algumas palavras nos lembram uma história que simplesmente não é corpo da crença chinesa, por exemplo, juntando o ideograma para Deus com homem, jardim é igual a felicidade e abençoado. Ordem resulta no ideograma proibido. 2 árvores mais mulher resulta no ideograma cobiça. Por outro lado, o ideograma para demônio faz lembrar justamente o cenário descrito na Bíblia para a primeira tentação, pois une os símbolos de vida, segredo, jardim, que é um símbolo quadrado com 4 braços, como os 4 rios do Éden, mais pessoa. O ideograma para tentador é composto por cobertura, 2 árvores e demônio. Juntando o ideograma para homem mais fruta, o resultado é nudez. Em todos estes ideogramas, os elementos humanos, árvore, jardim, estão presentes. A história do dilúvio parece estar nesses mesmos símbolos, por exemplo, usando o símbolo para boca, mais o símbolo para o número 8 e símbolo de barco, resulta no símbolo navio. Por outro lado, 8 mais unidos mais terra resulta em total. O ideograma para total mais água ou chuva resulta no ideograma inundação. Existem muitos outros exemplos como este, mas não queremos apresentar uma conclusão. Não sou versado na língua chinesa e estou apresentando este dado como curiosidade que merece ser melhor investigada. Uma vez que em povos do mundo inteiro se registram relatos de origem envolvendo uma era idílica, tentação e queda do ser humano, uma serpente e narrativas do dilúvio, por que duvidar que tradições orais viraram símbolos que se tornaram ideogramas, que se tornaram uma forma de escrita que evoluiu de tal maneira a ponto que seus descendentes esqueceram o significado original? A própria linguagem alfabética evoluiu de ideogramas de sinais e nós esquecemos o sentido original disso. Num país como a China, de tantas etnias, de uma história tão longa, de tantos reveses militares que terminaram num longo governo simpático ao ateísmo, isso não é difícil de ter ocorrido. O tempo e os estudiosos colocarão tudo isso à prova, então aguardemos de mente aberta. Os Shang dominaram a religião e a usaram para oprimir, praticando o sacrifício humano, em especial pela decapitação. As tumbas Shang demonstram que havia a prática da servidão e do escravismo, já que eram feitos holocaustos maciços de condenados, presos e pessoas dedicadas em vida e também na morte, ao nobre falecido. Este era enterrado com seus pertences materiais, armas, animais e os mesmos servidores degolados, cuja cabeça era depositada em separado do corpo. Se o Senhor dos Céus era cultuado pelo imperador, é fácil entender como o povo foi se afastando de seu culto e buscou adorar seus ancestrais. Existem indícios de que os Shang, em torno do século XI, se fragmentaram enfraquecendo e atraindo invasões externas que teriam sido promovidas por grupos constituidores da dinastia posterior, os Zhou. Acredita-se também que a matéria-prima para os armeiros Shang diminuiu enquanto outros clãs aumentaram seu domínio do bronze. Acima de tudo, a religião Shang, com sacrifícios humanos, foi opressora e, sem dúvida, deve ter levado a uma revolta dos demais clãs. Uma das primeiras medidas Zhou foi acabar com a prática dos sacrifícios humanos. Os Zhous, guerreiros dinâmicos, porém com mentalidade mais aberta, aproveitaram o que mais lhe interessava dos Shang, mas aliviaram o terror religioso
e continuaram no controle da religião, tendo o imperador como intercessor diante de Shang-Chi. Foram os Zhou que criaram o conceito de mandato celestial, ou o conceito de que o imperador descendia dos deuses e por isso tinha o direito de reinar. Com os Shang, terminou a opressão religiosa e terminou o bronze. E com os Zhou, começou o ferro e a religião mais politizada, que daria as bases para o nascimento da filosofia chinesa.